Emos versus punks, a grande guerra que aconteceu lá em 2008. Sim, isso é real, isso realmente aconteceu, e hoje eu tô aqui pra contar qual é dessa história e como que levou a essa situação que foi, assim, ó, uma loucura. Estaban listos con cinturón en mano. Estamos en contra de los emos. Somos entre ponquetos, darketos, emos. ¿Y por qué están atacando? Porque están copiando nuestros estilos. Você provavelmente já viu esse vídeo aí fora de contexto pela internet e deve ter se perguntado o que tá acontecendo, o que é isso? Isso tudo começou quando alguns emos da época estavam relatando que receberam ameaças pesadas de punks e de outros estilos através do MySpace. Essa aí é pra quem achava que só o Twitter que era assim. O motivo desse hate ter se originalizado era devido a uma certa ligação nesse lance dos emos, garotos emos, começarem a se vestir de uma forma mais afeminada, cuidar mais do cabelo, ter um cabelo mais delicado, largar a academia para ter um corpo mais magro e usar maquiagem também. Basicamente eram relatos que eles estavam sofrendo, como conhecemos hoje, homofobia. E com isso começou uma guerra durante a internet, né? Eram farpas dali, farpas daqui, foi um caos. A ideia realmente era que os emos fossem linchados, assim, quem estivesse na hora e no local exato, vestido de tal jeito, ia levar porrada junto. Toda essa disseminação de ódio foram por motivos muito banais. Porque realmente, lá nos anos 2000, a homofobia realmente estava muito em alta. Tanto que se você pesquisa por notícias sobre esse assunto, eram coisas muito extremas. As pessoas iam muito longe porque tal pessoa se vestia de tal forma, tomava determinada ação que não era prejudicial a ninguém. Ridículo. Era uma época no qual, se você usava calça skinny, lápis de olho ou cabelos armados com franja grande, era um sinônimo de que você era automaticamente homossexual, e isso era inadmissível naquela época. Os emos eram constantemente zombados nas redes sociais, eles recebiam muitos apelidos, como por exemplo, emossexuais. Uma forma de diminuir, zombar e menosprezar pessoas do emo e que se identificam com ele. O pior é que essa história começou a me remeter tudo que o Restart passou na época que eles estavam na ativa. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso futuramente. Com isso tudo, resultou nessa triste situação que aconteceu no dia 7 de março de 2008. Um ponto de encontro populares entre os emos lá do México foi invadido por punks e anti-emos, para fazer o que foi prometido pela internet. Houve um grande tumulto, a polícia teve que dividir as duas multidões, tipo, de jovens que estavam em diferentes estilos, para que pudesse segurar toda a briga que estava rolando. Fotos, tem vídeos do dia, tanto no YouTube quanto em sites, de jovens e adolescentes sendo espancados, cara. Foi realmente assim um caos, eu não recomendo vocês pesquisarem pra ver. Durante todo aquele caos, houve jornalistas que estavam fazendo reportagens de última hora, entrevistando as pessoas de cada lado. E quando, em determinado momento, quando um jovem estava falando que eles não iam parar até que um dos lados se rendesse, foi tudo interrompido por monges Hare Krishna, que apareceram dançando e falando em megafones. E acredite se quiser, depois disso, todo mundo começou a se separar e voltar para suas casas. Realmente foi uma história muito ridícula que poderia ter sido facilmente evitada, mas também é bom a gente pensar quantas coisas evoluíram do decorrer pra cá. Até porque hoje em dia sabemos que o rolê punk é totalmente intolerável com esse tipo de atitude, que eles são muito mais receptíveis, né, eles abraçam as diversidades, isso é muito bom. Mas eu também gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso, vocês acham que seria possível de acontecer de novo, que isso tem chance desse preconceito todo voltar com força e causar divisão entre os movimentos? Quero saber o que vocês acham.